Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Perdoa os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé hoje através da meditação da Tua Palavra. Fica conosco, isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Ezequiel, capítulo 33, versículos 30 a 33, que diz assim: O Senhor disse: Homem mortal, quando seus irmãos israelitas conversam perto das muralhas da cidade ou na porta das suas casas, eles falam de você. Eles dizem: Vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer agora. Assim, o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, dizem eles, mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles, você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. Estimado irmão e irmã, você gosta de ir ao circo? Eu acho o circo legal. Tem os palhaços, trapezistas e tem os mágicos. É tudo muito divertido. Deus está acusando o povo da época de Ezequiel de querer usar o enviado de Deus como se fosse um personagem de um circo, alguém para a sua própria diversão. Veja que loucura fazia o povo com o profeta Ezequiel. Assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem a dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, dizem eles, mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles, você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. O povo achava engraçado e fantasioso o que o profeta estava dizendo, mesmo que o profeta estivesse falando em nome de Deus. Eles estavam brincando com algo que é muito sério, a vida deles, tanto neste mundo quanto na eternidade. E Deus diz assim para o profeta: porém, quando acontecer tudo isso, e vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel, como tantos outros profetas, sofre por falar a palavra de Deus a um povo que não queria ouvir a palavra de Deus. Deus quer consolar o profeta ao afirmar que, mesmo que o povo não acredite no que ele está dizendo, que o profeta tenha certeza de que tudo que ele fala é verdade de Deus e vai se cumprir tudo o que ele disse. E quando tudo que o profeta disser se cumprir, o povo reconhecerá que ele realmente era um profeta de Deus, mas que eles acabaram brincando com Deus e agora estavam perdidos. Assim também aconteceu com Jesus Cristo. Ele era o Filho unigênito de Deus. Ele veio ao mundo para salvar o mundo, e tudo isso movido unicamente por amor. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e esse Verbo é Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus Cristo foi desprezado, humilhado e morto na cruz. Ele nunca fez nada de mal,
mas as pessoas o tratam como uma pessoa que estava fazendo alguma coisa errada e queriam expulsá-lo do mundo. Como pode Deus, se mostrando de maneira tão amorosa com o ser humano e o ser humano sendo tão mau com Deus? Mas o amor de Deus é tão grande que transformou um ato de extrema covardia e maldade contra o Filho de Deus em salvação para toda a humanidade. Assim, quando Jesus Cristo estava sofrendo na cruz, Ele estava recebendo toda a ira e castigo de Deus em nosso lugar, pelos nossos pecados. Ele tomou sobre si tudo o que era nosso, o nosso pecado, a nossa culpa e o castigo de Deus, como diz 2 Coríntios 5:21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. E assim, na história da humanidade, tudo isso se repete. Deus tentando fazer de tudo para dar vida e salvação ao ser humano pecador, e o ser humano desprezando e brincando com Deus e os seus mensageiros. Deus consola o profeta dizendo que quando tudo o que ele falou e o povo não ouviu, irá acontecer e vai acontecer, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. Nós cristãos hoje em dia também vivemos em um mundo pagão, hipócrita e mau. Todos só querem saber de diversão e alegria. A grande maioria dos seres humanos não está preocupada onde vai passar a eternidade. Muitos rejeitam a palavra de Deus falada pelos cristãos, mas não tem problema. Um dia, tudo o que a Bíblia diz vai acontecer com toda certeza, especialmente 2 Coríntios 5:10, que diz assim: porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Bom ou bem é a vida vivida na fé em Cristo, colocando-o em primeiro lugar na vida, buscando-o na meditação da sua palavra, na oração, no participar ativamente da igreja e no viver a fé no dia a dia. Mal é a vida vivida em pecados. Outra coisa que certamente acontecerá é a volta de Cristo em glória, para levar todos os que creram nele como seu Senhor e Salvador e viveram a fé, para um novo céu e nova terra, onde não haverá mais tristeza, sofrimento e nem a morte. Até lá, estimado irmão e irmã, continue confiando em Cristo, entregue as suas vidas às mãos de Cristo e viva a sua fé. Não importa se o mundo ouça ou não, continue a viver a fé e proclamar que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só há salvação pela fé nele. Muito importante é a palavra que Deus fala ao profeta: aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. Que no dia em que nós formos para o céu, nossos familiares, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho e todas as pessoas que tiveram contato conosco também possam saber que ali no meio deles, junto deles, havia um cristão que proclamou e viveu a fé em Cristo. Romanos 10, 9 a 11 diz assim: se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras sagradas dizem: quem crer nele não ficará desiludido. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque nós fomos chamados das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação. Que nós possamos viver a nossa fé, que possamos buscar a Ti na meditação da palavra, na oração, na igreja, que possamos testemunhar a nossa fé para este mundo que está afastado de Ti.
e que nós saibamos que o Senhor está cuidando de nós, como cuidou de todos os teus mensageiros na história da humanidade. Que a tua presença enche a nossa vida de alegria e de paz. Ó Deus, fica conosco, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.